pra pergunta? Tem tempo pra pergunta? Tem tempo pra pergunta? Tem Tempo para Pergunta, o podcast oficial do TDC. Olá, estamos de volta com mais um Tem Tempo para Pergunta, o podcast oficial do TDC, gravando mais uma temporada direto aqui do TDC São Paulo 2025. E hoje a gente vai falar bastante aqui sobre ciência de dados. Eu estou recebendo aqui no nosso podcast a Natasha Camargo, que é cientista de dados na Stone. Seja muito bem-vinda ao podcast. Olá, obrigada. Então, Natasha, normalmente aqui no podcast a gente sempre começa o nosso bate-papo trazendo um pouco da história, da carreira da pessoa que está conversando com a gente, principalmente porque tem uma galera muito grande que está acompanhando o podcast, que pode estar começando na carreira de tecnologia, que pode estar querendo fazer uma transição de carreira. E é um fato assim que é mais recente a tecnologia ser aspiracional, as pessoas pensarem assim, eu quero muito trabalhar com isso, eu quero trabalhar com dados, por exemplo, na tua área. Como é que foi para ti lá no começo, a jovem Natasha? Foi uma coisa que caiu de paraquedas na tua vida ou foi algo que foi sendo construído? Como é que foi? Bom, na minha vida foi super paraquedas. A minha trajetória, eu acho que ela é bem não linear, assim, se for pensar no tradicional, ainda mais hoje em dia, que, como você disse, as pessoas aspiram, principalmente com a ascensão da IA e tudo mais. Uhum. Mas eu tinha um sonho, quando eu era pequena, que eu queria ser cientista da NASA. E aí, que massa. eu sempre mudava de ideia, mas no fim das contas eu acabei fazendo faculdade de engenharia mecânica. Que doido. Para construir o foguete. Para construir o foguete, é o que eu queria. E aí eu acabei fazendo mestrado e doutorado no INPE em Engenharia e Tecnologia Espacial. Incrível. E aí no final do meu doutorado eu fiquei pensando, putz, o que eu faço, né? Será que eu vou conseguir ir pro espaço ou não? Será que eu vou conseguir? Sim. E aí eu comecei a pesar as coisas. O meio acadêmico no Brasil é difícil. Eu passei um período nos Estados Unidos, mas calhou que era aquela época de pandemia, então as verbas estavam sendo cortadas. Eu cheguei a conversar com o meu orientador de lá para fazer um pós-doc numa missão que ele ia ter dele mesmo. Mas no fim das contas eu falei, bom, eu preciso desenrolar isso, porque eu preciso, Claro. né, enfim, construir minha vida. E aí nisso eu comecei a pensar. Eu me apaixonei por inteligência artificial, eu já mexia com código, com dado, né, no mestrado e no doutorado. Aí eu falei, por que não testar? Sim. E aí eu acabei testando e tô no teste até hoje. Continua testando. Continuo testando. Até porque a galera tem essa coisa muito do hype que explodiu com as LLMs, né? Ali no meio pro final de 2023. Mas inteligência artificial é uma ciência que está se trabalhando muito tempo, né? Então, você foi para a coisa mais de base de inteligência artificial primeiro. Ou não, você foi direto para LLM? Não, eu fui, na minha época, assim, nem tinha, né, LLM. Eu acho que talvez tivesse, sim, nos grandes centros, nas pesquisas mais densas, assim. Mas na minha época era machine learning tradicional, né? Então, são aqueles modelos, coisa que o povo, se for ver ainda mais comparando com o que a gente tem hoje, vai falar, não, imagina, isso não é IA. Mas no fundo até uma regressão linear tá ali no bololô da IA, né? Então... Claro, é tudo insumo, né, para onde ela vai chegar. E como que foi essa tua evolução? Porque, por exemplo, eu vou começar no teste. Você começou por onde? Né? Onde que você foi atrás? Porque assim, você tinha bastante estofo, né? Pô, doutorando em engenharia, já tem bastante background nessa parte de cálculo e coisa. Mas por onde que você entrou nessa jogada, assim? Bom, eu não queria mais ficar na academia porque eu tive os meus desafetos. Eu acho que é um meio complicado, muito egóico, enfim. Claro. Principalmente pesquisa, né? Pesquisa, então sai de baixo. E eu era apaixonada por pesquisa, mas eu falei, não, tô meio cansada, vamos ver o que tem no mercado. E aí eu acabei entrando numa consultoria bem pequena, mas que tinha um braço legal de dados, de engenharia, machine learning. E aí eu comecei bem na parte, assim, era uma coisa bem mais de análise mesmo, de dados, não tinha tanto modelo. E aí eu cheguei a conversar com um dos clientes que a gente tinha, vamos fazer um modelo. E aí a gente acabou desenrolando umas coisas.
E aí foi indo, mas o começo foi bem por aí. Eu apliquei para uma vaga que eu falei, bom, é uma empresa pequena, é uma oportunidade interessante. E você falou de convencer o cliente. Eu acho que é provável que nessa época que você começou, ainda não tinha uma visibilidade, né? Meio que era um desafio diário de vender uma ideia, porque é interessante o seu background acadêmico, porque mesmo hoje nos negócios, inteligência artificial ainda é um campo muito aberto de pesquisa. Tem muito lugar para onde ir. Tinha muito desafio no dia a dia, no teu dia a dia, desde lá, digamos, até agora, para construir, tipo assim, qual que é o caminho dessa inteligência artificial, né? Eu acho que é um desafio, principalmente antigamente, né? Porque na época que a gente tinha mais IA como aquela coisa bem tradicional do data-driven que o pessoal falava e os modelos mais de base, assim, era muito complicado convencer as pessoas, porque as pessoas até queriam ter alguma coisa, mas você tinha que chegar e falar, pô, né, olha isso aqui, os dados estão falando isso. E às vezes a pessoa, por mais que eu visse que os dados querem, tipo, ó, esse caminho... Não, o meu nariz diz pra lá, não me interessa muito os dados. E aí o pessoal só, né, fazia o que queria. Então, assim, era um convencimento mais difícil. Hoje em dia, eu acho que as pessoas ainda têm um pouco de resistência, mas eu vejo que como tem... não tem como, né? É um hype a inteligência artificial. Então, assim, todo mundo quer fazer alguma coisa com... Inclusive, eu passei por lugares onde as pessoas estavam assim, não, a gente precisa fazer alguma coisa com isso, porque o mercado está cobrando da gente uma posição em relação a isso, né? Então, se tornou linguagem comum, digamos assim, né? Sim, não é mais uma coisa, diz assim, a gente tem um P&D, lá dentro do P&D tem um machine learning para um produto específico. Não, o pessoal está na vitrine com isso, né? Hoje em dia é um chamariz, quase. Sim. E aí, pensando nessa trajetória, né? A gente olhar hoje, você está numa situação de altíssima maturidade, né? Em relação à IA. O que você acha que as principais diferenças hoje em relação àquele seu começo para o status quo que você está agora, lá na Estônia? Bom, eu acho que quando falavam isso pra mim no começo, eu ficava meio tipo, nossa, não, né? Eu tenho uma bela de uma bagagem, estudei muito. Mas a experiência faz muita diferença, né? Então, assim, não tem como você ver os problemas do dia a dia, ver o que está acontecendo, os desafios, como os modelos reagem. Porque uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática, né? Então, assim, é muito diferente. Às vezes você, sei lá, tá lá num centro de pesquisa, numa linha de pesquisa, só que a pesquisa muitas vezes não funciona na vida real e você tem que dar um jeito. É tipo, por exemplo, se você lida com alguma coisa de fraude, não importa se você quer, com o seu ego acadêmico, fazer uma coisa muito mirabolante. Você tem que, se isso for resolvido com um if else, é o que você tem que usar. Até porque você está limitada na sua base de dados, né? Dentro da pesquisa, em algum nível. Sim, e aí eu acho que assim, eu ainda gosto muito da Natasha cientista, ela habita o meu ser, mas eu acho que teve muito esse negócio da maturidade de, as pessoas precisam disso, né? Eu acho que é muito mais um caminho de entendimento de mundo real e de necessidades, e até de vender o peixe, de falar, olha, galera, tudo bem, eu sei que a gente quer ir para essa direção, mas os dados, a matemática tá falando pra gente ir para essa. Então, assim, porque a gente não olha com mais carinho, né? Eu acho que isso é uma habilidade que você tem que ir construindo com o tempo para ser convincente o suficiente, vamos dizer assim. Claro. Vai além do tentar descobrir, mas talvez de capturar demandas, né? Sim. Porque eu acredito que quem tem um background mais de pesquisa, meio que pega uma linha e vai, né? Tipo assim, eu vou até o fim, ou eu torturo esses dados para eles entregar alguma coisa que eu quero aqui, ou eu vou descobrir que não era nada disso e eu vou ter que mudar. Mas eu acredito que num universo de diferentes frentes de trabalho, diferentes escopos, você tem que estar sempre atenta na onde que vai realmente gerar valor ao teu trabalho, né? Sim, exatamente. Eu acho que é justamente esse o ponto, e eu acho que esse é o ponto um dos pontos, aliás, né, que a experiência traz, porque senão você acaba patinando, né? No começo, acho que eu vejo muito em mim e em outras pessoas que eu trabalhei, que eram júnior, assim. Sim. As pessoas têm aquele brilho no olhar, mas elas não têm tanto a noção, né? A gente não tem muita noção no começo, então acho que é isso que faz bastante diferença, a maturidade, no fim, né? Tipo, é quase uma sabedoria adquirida, né? Beleza. E hoje,
no que você trabalha? Como que está distribuído assim? Para onde que a Stone e a Natasha, obviamente, estão olhando em relação à inteligência artificial? Bom, eu acho que no âmbito da Stone, eu acho que assim, a IA generativa, né? A IA como as pessoas conhecem, calhou que funcionou muito bem. Porque um grande pilar da Stone é o atendimento. Então, assim, a gente meio que tinha a faca e o queijo na mão para fazer alguma coisa acontecer com isso. E aí, com esse cenário, eu vejo que, assim, a Stone, hoje em dia, a gente vê muito IA como cultura mesmo. A gente está disseminando isso, a gente conseguiu chegar nesse patamar, né, provando os nossos valores e, assim, comprando realmente a causa. Mas acho que foi até muito rápido, assim, que as coisas aconteceram e hoje a gente está num patamar onde a gente quer a IA como cultura da empresa mesmo, assim, uma coisa de, ao invés de até, assim, fugir de não vamos usar a inteligência artificial porque ela vai roubar o nosso trabalho. Não, a gente tem muito já iniciativas hoje em dia de falar pro pessoal, não, gente, vamos usar, olha isso que incrível, pode facilitar a nossa vida, né? Então, eu vejo muito nesse ponto de integrar a IA como um dos grandes pilares de cultura da empresa hoje em dia. No impacto, talvez mais no sentido de ferramental, né? De vocês usarem ela em prol de alguma coisa e não ela ser, digamos assim, uma parte, como você falou, né? Ah, não, vai me substituir. Na verdade, não. Ela vai te dar ferramentas para ir mais longe. Sim. Né? Que a gente faz. E no geral, assim, onde que está sendo usada hoje na Estônia as inteligências artificiais, as LLMs, né? Que você falou. Sim, bom, vamos lá. A gente começa com a frente de atendimento em si. Que até eu ia te perguntar, vou adicionar na frente de atendimento a pergunta seguinte: sofreram muito com dado desestruturado? Porque essa é a dor primordial de qualquer um que está... E pensando em meio de pagamento, quando você está falando varejo, né, público final, é um festival de dados desestruturado, né? Eu acho que assim, no nosso âmbito, quando a gente pensou, né, lá no início, claro que assim, no comecinho mesmo eu não estava lá, mas eu acho que assim, teve os desafios, mas como a gente começou com parte de atendimento, a gente meio que precisava dos documentos do pessoal de atendimento, né? Então, era muito mais uma questão de, vamos coletar, assim, quais são os tópicos, quais são os temas que a gente precisa responder quando o cliente pergunta. E vamos trabalhar nisso. Claro que, assim, teve muito desafio em cima de, tipo, a gente tem um monte de documento que a gente faz com eles. E acho que isso até é um desafio constante conforme as coisas vão evoluindo, né? É meio que uma coisa que não dá para vencer, você vai lidando ao longo da jornada. Você vai aprendendo a lidar com Sim. as coisas, né? Mas eu acho que assim, né, de certa forma, acho que até era relativamente organizado, assim, porque a gente tinha um escopo fechado, um target que a gente queria. Então, assim, a parte dos dados, claro, é sempre um desafio, mas acho que a gente está levando bem. Né? Bacana. Isso no atendimento ao cliente. Sim, a gente começa, né, como eu falei, com atendimento ao cliente, e aí a gente fala, beleza, vamos tentar provar que isso aqui vai dar certo. A gente tem a chance é essa. E essa parte de atendimento é justamente pegar os bots e integrar isso de alguma forma para facilitar a vida do nosso cliente e também das pessoas que trabalham com relacionamento com o cliente, que são os nossos encantadores. Então, a gente não faz assim, né? Tem coisas que o nosso bot, que é a Lucy, consegue resolver de ponta a ponta, tem coisa que a gente transborda para o humano quando necessário e aí a gente faz esse trabalho em conjunto. Mas a gente conseguiu provar o valor com o atendimento, a gente mostrou números bons, né? Enfim, conseguiu provar para o business que, olha, isso aqui tem valor. Tanto é que a gente provou tanto que as coisas começaram a crescer muito rápido. Depois dessa frente, a gente teve a frente de aquisição, que hoje já chamamos de Inside Sales. Então, assim, a gente começa com a captação de leads e o objetivo final, que a gente está trabalhando nisso agora, é ir para um ponto onde a gente consegue fazer o end-to-end da negociação e tudo mais para trazer o cliente para a Stone e para o Tom. Mas isso com geração de insight, alguma coisa preditiva ou só na organização dos dados? Bom, isso só com LLM e é claro, né? E aí a gente usa os dados com base para conseguir geracionar e tudo mais, com toda a engenharia de inteligência artificial também.
E aí a gente também tem a frente de engajamento, hoje em dia, que é uma frente que tenta manter os clientes, então também com IA generativa, com mensagens, com toda essa coisa conversacional de tentar, né, encantar mesmo as pessoas. A gente, né, tenta, olha, tem um produto aqui, você não tem interesse, pode ser interessante para você, né? Então, assim, de acordo com o que a gente vê de possibilidades, de perfil de cliente, a gente tenta manter eles engajados. Uhum. E aí, fora isso, a gente também tem o pessoal de core, que é um pessoal que centra na tecnologia em si. E aí a gente tenta fazer coisas escaláveis que possam servir a todos os bots que a gente tem. Você chegou a treinar alguma coisa ou vocês usam só modelos prontos? Hoje em dia, a gente usa modelos prontos, basicamente, né? Acho que no fim do dia, todo mundo acaba indo para essa direção, Sim, pelo menos no começo, claro. porque a gente até eu sei que esse questionamento acontece ali bem no início dos projetos, geralmente. Claro. Mas é muito caro fazer Sem um dúvida. modelo assim, né, hoje em dia, acho que é meio complexo, assim, de chegar nesse É. ponto. Sem dúvida. E aí eu ia te perguntar, porque assim, eu quero pegar um pouco da veia da Natasha, pesquisadora, né? Porque eu lembro, e o podcast já tem quase 2 anos, né? A gente está perto do nosso... já passou, quando esse podcast foi, a gente já vai ter passado do nosso episódio 100. E eu lembro que há um ano atrás a gente falava muito dos cases de problemas com atendimento ao cliente, porque era meio que uma janela aberta para o mundo de algo que você não conseguia controlar 100%. Tinha problema de alucinação. Eu lembro do famoso case da empresa aérea, que a pessoa conseguiu gerar um bônus que não existia na política. Como que vocês enfrentam isso na pesquisa? Porque isso aí envolve também um trabalho, eu acredito, bem forte para poder manter esses bots sob controle, digamos assim, né? Para eles não inventarem nada. Como é que isso funciona? Eu acho que assim, esse é um dos pontos chave de desafio de IA. Eu acho que todo mundo lida com isso no dia a dia e é complexo. Assim, no nosso dia a dia, como a gente faz? A gente tem uma equipe de que faz curadoria humana, então assim, a gente sempre tem um pessoal ali que está prestando atenção no que está acontecendo. Então, o pessoal de relacionamento com o cliente já fica de olho. Mas a gente também tem a parte de tecnologia, que a gente tem alguns monitores. Então, a gente tenta detectar alucinações críticas, que a gente chama, né? Que são alucinações que, segundo as regras de negócio, são, assim, meio que não tem como, né? Tipo, são perigosas, vai trazer malefício para o cliente e tudo mais. E às vezes até ataque malicioso também, né? Sim, Porque sim. tem como atacar uma ALM, até se você não tem muito conhecimento de hacking, mas tem bom de engenharia social, às vezes funciona, né? Com ela. Tem aquelas coisas de jailbreak, de prompt injection, que assim, a pessoa fica ali martelando. Forçando até, e é você detectar rápido que, ó, tem uma pessoa tentando aqui, tem alguém tentando. Ou um outro bot, inclusive, tentando. Às vezes sim, é possível. A gente tem até umas coisas assim que às vezes nem são intencionais, mas a gente já tratou do problema de guerra de bots. Então, assim, a gente tem que identificar quando tem 2 bots ali, tipo, oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Tudo bem? Oi, tudo bem? E aí fica num loop infinito e não sai nunca disso. Mas eu acho que, assim, as alucinações são... A gente fala que é um problema, mas na verdade, assim, o que eu vejo é que, sim, a gente precisa monitorar, que nem a gente tem as nossas soluções de monitoramento, de mitigação, onde a gente sempre está voltando nessa solução para entender quais são as novas alucinações, porque, assim, elas vão acontecer, não tem como. Mas eu acho que... Teve uma vez que eu até vi um artigo, eu não lembro do título do artigo, mas era alguma coisa do tipo... alucinação é um feature da inteligência artificial e a gente precisa lidar com isso. Porque como a IA generativa ela tem esse negócio da criatividade dentro dela, em algum momento ela vai querer sair do protocolo e porque simplesmente elas foram feitas para não dar uma resposta para extrapolar um protocolo, né? Porque se a gente parar para pensar, até 2022 a gente tinha uma engenharia de bots protocolar, né? Sim, e aí e a gente quer sair dela. Se eu sair dela, eu tenho um efeito colateral. Sim, é super, assim, não é nada determinístico, né? Então, assim, por mais que às vezes a gente direcione e coloque guardrail,
assim, pra mim, na minha opinião, sempre vai existir. Eu sei que a OpenAI, nesses tempos aí, colocou, né, fez uma super pesquisa falando que, não, a gente vai acabar com as alucinações, mas eu Mas não no campo sei. teórico é difícil de você saber para que lado que a coisa vai evoluir para poder chegar nessa ideia, né? Até porque a gente sempre, várias vezes aqui a gente brinca no podcast que as pessoas que não conhecem tecnologia, sei lá, a pessoa tá ouvindo, deixa eu ver aqui o que estão falando sobre inteligência artificial, e o podcast traz um background da coisa mágica, né? Eu dei oi, ela me respondeu, e não foi uma máquina. Eu falei sobre o dia estava bonito, ela me respondeu também. Quando que e aí verá aquela coisa assim, mas ela vai ganhar consciência. Não é assim que essa coisa evolui, né? E é de outra maneira. Então, eu acho que abordar, como você falou, ter uma abordagem considerando o comportamento dela tende a ser mais efetiva, né? E é assim que vocês trabalham hoje. Sim. A gente tenta realmente, né? Porque quando a gente fala de coisas críticas, a gente tem que ter visibilidade e tem que contornar isso. Mas eu acho que assim, todo mundo tem uma consciência de que IAs alucinam. Pelo menos hoje em dia, o ponto é esse, vai alucinar. Não tem muito Você o que tem um fazer. caso engraçado, obviamente, sem liberar a fonte, que tenha acontecido assim, de um atendimento que ela tenha viajado na maionese, que vocês conseguiram detectar rápido, assim? Teve uma que eu achei engraçada essa semana que eu vi que a gente tava, justamente assim, a gente tava entendendo novos modelos para fazer troca, e sempre que tem troca de modelo, geralmente tem algum BO de, não tá surgindo alucinação. Então, assim, por Sim. mais que a gente faça sempre teste AB, tente ser super preciosista, alguma coisa às vezes escapa, não tem como, e a gente só vai ver no mundo real, no dia a dia. Sim. Mas esses dias a gente viu um caso que a gente conseguiu detectar, mas que o bot falou, então, segundo, a gente tem um direcional, eu não lembro bem como foi, mas tipo, a gente tem um direcional que não é para citar as coisas que não tá no documento. Ela falou falando como se... Então eu não posso falar isso porque não tá no documento. do tipo, ele tá aqui me dizendo para eu não te dizer nada. Sim. Então... É muito engraçado, porque daí você cria protocolos, né? E ela resolve falar dos protocolos, né? Sim, que é uma coisa que você não tava previsto, né? Muito legal. Mas assim, à medida que a gente vai crescendo essa utilização, sem dúvida vai trazendo complexidade. Você falou até quando vai trocar um modelo e tal. O que você acha que é esse futuro de utilização para onde que a gente está caminhando para a utilização? Que hoje vocês estão trabalhando nisso, mas o que você acha que é a fronteira que a gente está correndo atrás, digamos, para essas aplicações de IA generativa? Bom, eu acho que... Eu não sei, eu acho que, assim, sendo bem distópico, né, e saindo da casinha, eu acho que, assim, o objetivo final das inteligências artificiais, como a gente vê hoje, é realmente um ponto onde a gente chega e ela consegue responder com autonomia, ela consegue, né, fazer o trabalho de ponta a ponta. E aí, lógico que eu sei que tem toda a parte humana que é delicada quando a gente pensa nisso. E eu nem tô falando que eu sou a favor de, né? Claro, sem dúvida. Mas eu acho que quando a gente vê o que as pessoas estão fazendo, principalmente nas empresas maiores que criam esses modelos, eu acho que o objetivo final é realmente fazer aquela AGI que eles falam, né? Inteligência artificial geral, que cuida de tudo, que sabe de tudo, que fala tudo com uma assertividade impressionante, que você não consegue detectar que aquilo lá é uma IA. Eu acho que, pensando nesses modelos e tudo mais, eu acho que esse seria o grande finale, assim. Entendi. Né? Assim, mas eu acho que ainda tem um caminho para chegar nela, né? Eu nem sei se chega, assim, talvez um dia, né? Porque, assim, eu acho que a gente tem muita limitação computacional, e esses dias eu vi um artigo bastante interessante de um pesquisador que eu esqueci o nome dele, mas assim, pra mim ele é um herói, porque ele fala muito de reinforcement learning. Ele tem um livro que é tipo uma bíblia de reinforcement learning, que eu gosto bastante. E ele tava falando um ponto bem interessante, que é a gente tá chegando num patamar onde todos os dados que eram muito bons ou já foram usados para os treinos, ou
a gente tá chegando, assim, tipo, ou já foi usado ou tá quase sendo usado. E aí só vai ficar, assim, os dados ruins, os dados Sujeira. mais ou menos, ruído. Então, quando a gente chega num platô, né, não só de processamento, de chips, enfim, né? Mas de input mesmo, né? Sim. E aí, eu sei que ele vai fazer um livro novo sobre isso, mas o ponto era, bom, por que a gente não começa a usar as inteligências artificiais para gerarem os seus próprios dados? E aí, num processo de aprendizado por reforço, onde elas vão testando, né, e aí as alucinações seriam interessantes aqui, porque ele realmente, né, tipo, vamos tentar super sair da casinha para ver o que acontece, o que elas conseguem gerar de pesquisa, né, enfim, esses inputs mais avançados, para ver onde a gente consegue chegar para retreinar elas com esses dados que são bons, né? Então, deixar elas testando, vamos por esse caminho, fez vários absurdos que são nada a ver, né? Umas respostas bem ruins, mas nossa, isso aqui foi ouro, então por essa parte a gente vai, então coloca no treino, né? Sim. Ainda acho, e aí eu tô colocando a minha opinião aqui como designer, não sou cientista de dados nem engenheiro. Eu tenho uma impressão, e aí obviamente pode ser até uma defesa do meu lado do balcão, né, de que a gente ainda tem um caminho muito grande, pensando que a evolução delas vai depender dessa capacidade que elas têm de se autotreinar. O dado de qualidade, ele é gerado pelo ser humano, né? Porque o ser humano é o único ainda inteligência capaz de, mesmo que ela tenha um caminho muito lógico para resolver um problema, ela perceber que ela está abordando ele a partir de uma premissa errada. Né? E normalmente o que as IAs fazem? Elas pegam todas as premissas delas e calculam a probabilidade, mas às vezes o ser humano é aquele que tem o sentimento de dizer assim, não, mas peraí, talvez eu não devesse nem considerar essas premissas. E a inteligência artificial, ela, by design, do jeito que ela é construída, ela não vai chegar nesse momento de quebrar as regras, pelo menos não até agora, né? Porque o que ela sabe é cada vez mais acumular mais regras, né? Eu vou acumulando mais regras, acumulando mais regras, processando mais, mas... E até eu brinco porque aconteceu isso outro dia. Alguém me passou uma tarefa que era do tipo assim, a regra é essa, mas eu quero que alguém saiba a hora de quebrar a regra, porque obviamente vai ter um momento que vai precisar quebrar a regra, porque senão não vai atender todas as possibilidades. Eu falei, tá aí um trabalho tipicamente humano, que é, para quebrar a regra eu tenho que me responsabilizar, né? E o jeito que a gente ensina as IAs não vai chegar nisso. Ou eu tô viajando muito na maionese, porque eu tenho, do que eu entendo como designer, eu só consigo dar mais regras para a inteligência artificial. Eu não consigo fazer com que ela decida, por mais contexto que eu dê, que agora ela tem que ignorar todas as regras. Sim. Tem uma frase que eu não lembro bem como ela é, mas é alguma coisa do tipo: você tem que conhecer as regras muito bem para então quebrá-las como um artista. Sim. E eu acho que, assim, todas as grandes evoluções, revoluções, assim, as coisas que são realmente super, né, uma disrupção, elas geralmente saem da regra. E é justamente o que você falou, as IAs, como a gente tem essa tendência de querer controlar as respostas, e não, você tem que ir por esse caminho, não pode ir por aquele. Elas tendem a ficar nas regras fechadinhas. Sim. Até na alucinação, que eu mencionei, ela falando, não posso falar disso. Ela alucinou dentro de uma regra pré-estabelecida. E também tem o ponto de que, a partir do momento que ela começa a quebrar a regra, e sim, é importante porque às vezes a gente tem que saber, e é talvez isso que gere as grandes descobertas da humanidade, eu acredito que a gente até quebraria talvez as leis da robótica, que fala, e aí como fica, né? E aí, se chegar nesse ponto, o que a gente faz com elas? Porque se elas quebram regras e, beleza, começam a construir coisas interessantes, elas também podem quebrar regras para o nosso mal. Então, claro. Muito complicado. Né? E na lógica, me parece que do jeito que a gente está trabalhando hoje, a gente não vai caminhar para isso. Então, quem está aí prevendo que a Skynet, né, do Exterminador, vai chegar, ela não vai chegar, tá, pessoal? Pelo menos não desse jeito. Pode ser que ela chegue de outro jeito que a gente nem sabe ainda, né? Sim, eu mas acredito desse jeito que não. Mas eu queria abordar mais um ponto contigo, Natasha, que é, a gente fala muito e tá muito na borda, na mão das pessoas, hoje a inteligência artificial mediada por texto. Essa é a que está na mão, o Zezinho da esquina consegue.
um pouco já por voz, já tem bastante coisa trabalhando por voz, mas eu acredito que a gente deve evoluir para algo mais multimodal, né? Que é eu ter interação de imagem, a inteligência artificial conseguir interpretar esses multifatores de informação em diferentes escalas. Como que você enxerga isso e como que isso funciona hoje para vocês lá na Estônia? Bom, isso é um caso, vamos dizer assim, engraçado, porque no começo a gente tinha o nosso bot de atendimento dentro da plataforma. Então, assim, a gente era muito mais controlável, né? Quando você tem uma interface de chat que você construiu, onde é só um chat que acontece, as coisas são mais fáceis, digamos assim. A partir do momento que você vai para um terceiro, tipo o WhatsApp, aí, você perde muito controle. Você está em outra plataforma, né? Sim, porque o cara pode mandar figurinha, pode mandar áudio, pode mandar imagem, pode mandar várias coisas. E o time tem um dos braços, assim, estava enfrentando um problema com isso, porque os atendimentos eram feitos pelo WhatsApp. Tinha gente que mandava imagem, tinha gente que mandava áudio. Emoji, vai saber o que significa aquele emoji para a pessoa naquele contexto. E assim, é bem complexo. Então, eu não entendo às vezes, me mandam uns emojis e eu fico assim, o que a pessoa quis dizer? Será que ela foi irônica? Descobri que o jovem não gosta que mande joinha, porque diz que assim, né, não tá dando valor, então vai saber, né? Sim. Mas uma coisa assim, como a gente lida com isso, né? A gente consegue hoje detectar, a gente sabe que o cara mandou uma imagem ou então mandou um áudio. Eu acho que o caso de áudio talvez seja até mais fácil, porque se a gente tem um modelo que consegue captar bem e fazer a transcrição, a gente consegue fazer a transcrição do áudio para texto. Isso evoluiu muito nos últimos meses. Eu ia dizer anos, mas é meses. Sim, meses. É meio assustador. É tudo muito rápido. Sim, é muito rápido. Então, e aí a gente tem, né? A gente consegue manipular o texto e aí o bot consegue responder com o texto tranquilamente. E aí claro que sempre tem desafio, né? Por exemplo, às vezes tem ruído de fundo, caminhão passando, coisa caindo, criança chorando, cachorro latindo. Ou a pessoa querendo te pedir uma... eu gostaria da informação. Não mexe nisso aí, fulano. Sim, Então, assim, tem ainda seus desafios, mas assim, a gente conseguiu contornar bem relativamente, assim, né? Legal. Hoje dá para lidar bem com isso. E com imagem, a gente também consegue... uma coisa que o pessoal tem feito a gente pega a imagem, pede uma descrição da imagem, e aí, por exemplo, se a gente vamos extrapolar assim, vamos fingir que a Stone tem como um dos braços fortes o design da maquininha, e a pessoa quer aquela maquininha com unicórnios, sei lá, alguma coisa do tipo. E aí ela manda uma foto, aí a gente consegue, sei lá, né, faz a descrição detalhada da imagem, a gente conseguiria, com isso, achar um modelo certo da maquininha que a pessoa quer e, enfim, né? Eu acho que, assim, hoje em dia, o que a gente tem lá, a gente trabalha muito com essa coisa de... A gente recebe uma mídia diferente, né, de texto, consegue transformar isso em texto de alguma forma e conseguir inputs e outputs legais. Já tem um modelo para tratar esses inputs que fogem do padrão. Sim, Que legal. Não, isso aí, porque como você falou, né? O canal, quem é da comunicação sabe que o meio é a mensagem, né? O meio que é... Então, quando você está no meio controlado, no chat é uma coisa. Você vai para o WhatsApp, aí o mundo é o limite. Ou até, daqui a pouco, você vai ter a possibilidade eu já vi vários modelos no sentido da pessoa ligar e falar diretamente com uma inteligência artificial que vai responder em real time, né? Então, eu acredito que não tem como escapar de ter esses modelos para lidar com cada uma dessas instâncias, né? Sim, eu acho que vai ficar cada vez mais forte, né? Bacana. Natasha, nosso papo está muito bom, mas o nosso tempo se dissolveu no ar, né? Como é todo papo bom, é assim, ele vai... Mas eu não queria deixar de terminar o nosso papo aqui sem te pedir, uma coisa que já é tradição aqui do podcast, é que sempre que a gente traz uma pessoa convidada, a gente pede para você deixar algo que você trouxe na sua mochila, na sua bolsa, mas pode ser algo metafórico, digamos assim. Uma indicação de um livro, um filme, um documentário, alguma coisa que você acha que vai enriquecer a nossa audiência com o assunto que a gente trabalhou. Ou se você quiser também extrapolar o assunto, é com você, você decide. O que você tem para deixar para a nossa audiência? Bom, teve uma série que eu assisti há pouco tempo. Para mim, foi uma das melhores séries da minha vida.
E eu tive super preconceito, porque era assim, era um desenho. Aí eu falei, cara, não vou ver um desenho. Desenho animado. Era um anime. Eu falei, não, mas, né, enfim, porque, né, não pode Sim. ser tão bom assim. E aí eu paguei a língua, porque era excepcional. Tem na Netflix, é a série Pantheon de Panteão. Ah, legal. Assim, apenas assistam e... Você não vai nem dizer por quê. A pessoa tem que assistir assim, crua. Não procurar, porque tem essa daquelas que cheia de surpreender. Coisas pra te surpreender. O final é, assim, completamente fora da casinha. Quando eu vi o final, eu falei, cara, não. Realmente, assim, é uma das melhores séries que eu vi na minha vida. A gente até, assim, se tiver um tempinho ainda, eu posso falar o assunto principal. Pode. Pra ver se as pessoas, né... Mas eles tratam de um tipo de inteligência artificial que seria o upload do cérebro de uma pessoa. E aí essa pessoa estaria na rede e aí o processamento seria tipo o processamento de um cérebro humano em uma velocidade bizarra. Então as pessoas conseguiriam fazer, assim, cura de doenças em, sei lá, uma semana. Sim. Enfim, mas falando assim, não dá pra descrever o quão bom é. Mas essa premissa eu penso em milhões de desdobramentos que poderia, né, se abordar nesse tipo. E tem a ver um pouco com aquela coisa da eternidade, né? Se eu conseguir fazer o upload da minha consciência para uma máquina, será que eu continuo sendo eu dentro da máquina? Será que aquele sistema processamento que guarda minhas memórias ainda sou eu? Né? Aquela foto que eu tirei um dia, sou eu aquela foto, né? Então, sem dúvida, me parece super interessante a premissa. Sim. Fica a dica aí pra galera muito bom. aproveitar. Natasha, foi um prazer enorme te receber aqui no Tem Tempo pra Pergunta. E pra galera que gostou muito desse papo e quiser trocar uma ideia, você quer deixar um contato, uma rede social pra galera se conectar com você? Bom, vocês podem me achar no LinkedIn como Natasha Camargo e de vez em quando, eu confesso que eu não ando fazendo muito, mas eu às vezes posto alguma coisa no TikTok, então natashacamargo.ai. Se não me engano, às vezes eu mudo, mas... Natasha com SH, né? Com SH. Pra galera saber. E da Stone, tem algum link se a galera quiser saber alguma coisa a mais, se interessar mais pelos modelos, pelo que vocês estão descobrindo lá, né? Porque hoje em dia, assim, as empresas passaram a ser centros de pesquisa e desenvolvimento, né? Bom, eu tenho um convite, então, assim, quem estiver interessado em trabalhar com a gente... tem o site de vagas, que é jornada.stone.com.br. Então, vocês podem ficar de olho. A gente está abrindo, assim, a gente está fazendo várias contratações, a ideia é aumentar o time, está aumentando bastante, então, assim... Estão precisando de cérebros. Sim, precisamos. Muito bom. jornada.stone.com.br. Isso. Beleza. Muito bacana. E para você que nos acompanhou até agora, fica também o convite para conhecer os nossos outros episódios. Pode seguir a gente no Spotify. Todas semanas, às quartas-feiras, às 18 horas, tem episódio novo aqui no Tem Tempo pra Pergunta. E se você quiser ver esse bate-papo em vídeo, tem o nosso canal do YouTube que você pode dar o like, seguir, compartilhar. E tem os nossos cortes também, que é aquele jeito legal para você chamar mais pessoas para conhecer e acompanhar os nossos bate-papos aqui no podcast. E eu, obviamente, espero vocês no nosso próximo episódio. Até lá. Tchau! Tempo para Pergunta, o podcast oficial do TDC.